Fala, meus amigos, beleza? Tudo certo com vocês? Muito bom dia. Esse vídeo tá saindo de manhã, antes do Arena, tá? Não sei que hora você tá assistindo, mas eu tô gravando cedo, então muito bom dia pra você que tá acompanhando aqui a Atletis, pra gente falar mais sobre esse jogo de Atlético e Ferroviária, que vale a vida, cara. É final, é importante demais, vale acesso pro Atlético. O Furacão poderia, quem sabe, garantir o acesso caso vença a Ferroviária na Arena Fonte Luminosa. Estaremos lá, né? Estaremos pra fazer a transmissão dessa partida. E aí a gente começa a pensar em tudo que envolve essa partida, em tudo que pode acontecer no campo e em tudo que pode resolver o jogo. E acho que alguns fatores estão muito atrelados ao resultado da partida. Existem caminhos muito claros para o Atlético vencer esse jogo contra a Ferroviária, que é um time muito frágil e joga completamente desesperada. Vamos falar muito disso? Primeiro você deixa o like, que é tão importante, e se inscreve no canal, se você não está inscrito, porque ajuda e ajuda demais, beleza? A gente trouxe uma análise da Ferroviária recentemente, na quarta-feira no Arena. E um dos destaques, uma das forças da equipe da Locomotiva é de ser um time que pressiona alto. Um time que pressiona bem, um time que quando perde a bola, salta a sua linha de marcação, já tenta encurralar o adversário para conseguir dessa maneira roubar em cima e gerar chances de gol. É assim que gera o gol do Carlão, contra a equipe do Atlético na última rodada, por exemplo. Mas lógico que pressionar alto é importante, o Atlético pressiona também muito alto, é uma tendência no futebol mundial, né? A pressão alta, a pressão pós-perda de posse. Mas ela tem um problema que quando você não consegue roubar essa bola, você acaba cedendo a transição defensiva, a transição ofensiva, o contra-ataque para o adversário de maneira muito fácil, né? Até o Manchester City da última temporada do Pep Guardiola, que é um dos principais caras que trabalham com essa pressão ofensiva, com essa pressão pós-perda de posse no mundo, ele teve problemas na transição defensiva, porque a pressão não estava encaixada. E quando a pressão não encaixa, não tem o que você fazer. Você vai ficar em inferioridade numérica e dessa maneira você vai acabar sofrendo demais. Mas assim, demais. E a Ferroviária sofre muito. E não sofre só porque, quando não consegue pressionar, gera essas situações de transição, como também não tem tanta qualidade assim nos seus jogadores de defesa, no Lucas Rodrigues, no Maicon, lateral direito, zagueiro. Também tem o Mário Sérgio, né, o lateral esquerdo. Não, o Zé Mário, desculpa, lateral esquerdo. E o Ronaldo Alves, né, que é jogador do Furacão, o zagueiro, 40 anos de idade. Não tem na qualidade desse quarteto, individualmente falando, algo que vai prevenir esse tipo de lance. Então a gente olha para um cenário, a gente olha para um mundo em que o Atlético terá a transição. Em que o Atlético terá fatalmente possibilidade de atacar as costas da equipe da Locomotiva. E aí você olha, né? É Kevin Viveiros, é Steven Mendonça bem aberto pela direita, com o Derek bem aberto pelo lado esquerdo. É o Julimar, que tem um arranque impressionante. É um Atlético que tem muita possibilidade de aproveitar dessa transição, com o Bruno Zapelli, que tem encontrado cada vez mais passes para isso, com o Arthur Dias, que tem encontrado cada vez mais passes para isso, com o Carlos Teran, que provou que tem uma bola longa muito qualificada quando coloca muito bem o Mendonça no fundo para gerar o gol marcado contra a equipe do Volta Redonda, primeiro gol do Julimar. Então é um Atlético que tem não só jogadores de atacar espaço, as flechas, como também tem jogadores do lançamento, os arcos nesse time, né? E aí é um Atlético que pode ter essa possibilidade muito forte para vencer a Ferroviária. Mas também é aquela coisa, né? A gente olha para um cenário de desespero da Ferroviária, que é primeiro time dentro da zona do rebaixamento, e que, quem sabe, e aí depende logicamente do Atlético, que vira Curitiba e soma pontos contra o Curitiba. É muito improvável, né? Mas a Série B é uma caixinha total de surpresas. Mas a Ferroviária joga a vida também. Porque ela pode ser rebaixada caso perca o jogo dentro da sua casa e veja os rivais diretos vencerem. Tem que vencer o Atlético, tem que vencer o Botafogo contra o Criciúma também. É muito difícil, tá? É muito improvável que vai acontecer, mas existe a possibilidade, né? E jogando em casa, o último jogo em casa da temporada, com promoção de ingressos, né? Ingressos gratuitos lá pro torcedor. É uma Ferroviária que entra desesperada na partida. Mas eu tenho muita dúvida se o desespero se equipara ao nível em que o time vai se abrir no gramado. Se a Ferroviária está desesperada, ela vai atacar, ela vai se colocar muito à frente, ela vai subir suas linhas, vai pressionar o jogo todo. Não sei se é isso. E talvez nesse caso o desespero faça com que o cenário seja o oposto.
com que a Ferroviária desça mais a sua linha e normalmente marca nesse 5-4-1, com a descida do Ricardinho, o volante, para marcar como um zagueiro em vários momentos, né? E aí desce, fica num bloco muito baixo para evitar com que o adversário tenha espaço quando não tá pressionando, né? É um time que alterna muito entre bloco baixo e um bloco muito alto. E aí a gente começa a entender também que talvez o cenário de desespero faça com que a Ferroviária não consiga ou não se proponha a sair de trás. Que fique atrás e tente transicionar, tente atacar as costas do Atlético. Pode ser um cenário um pouco mais confortável e um pouco mais, não digo certo, mas possível, plausível de vitória, né? E aí acho que é um Atlético que também mostrou, e aí eu pego o jogo contra o Goiás, o jogo contra o Amazonas, o jogo contra o próprio Volta Redonda agora. O Atlético mostrou capacidade de atacar um bloco baixo com qualidade. Tirando o segundo tempo do Clássico Atletiba, tá? Mas na maioria dos jogos com o Odair, o Atlético mostrou capacidade de ter volume, gerar chances claras e nem sempre fazê-las, mas mais recentemente conseguir colocá-las na rede. E aí é um Furacão que tem a possibilidade também de que mesmo que a Ferroviária se retraia, o que não é comum ao longo da temporada, e que se acontecer vai ser a Ferroviária sair da própria característica, pode até facilitar as coisas para o Atlético. Mas veja um Furacão com o Odair Hellmann com essa capacidade também de atacar um bloco baixo, de atacar um time que vai estar bem fechado, com duas linhas, uma com 5, uma com 4 e o Carlão mais à frente. Então, seja a Ferroviária de toda a temporada, que foi um time que se destacou pela linha alta, pela pressão, pela posse da bola, por ter muita gente na última linha do adversário, ou seja uma Ferroviária desesperada, retraída, retrancada, esperando o Atlético na Fonte Luminosa, eu vejo capacidade do Atlético vencer em ambos os cenários. Então qual que é o segredo para a vitória? O segredo é continuar sendo o que está sendo, né? Fazendo o que está fazendo. O segredo para o Atlético do Odair vencer a Ferroviária é o Atlético do Odair permanecer Atlético do Odair. É permanecer fazendo o que está fazendo. É manter a identidade. E acho que isso é muito positivo porque a identidade do Atlético mudou ao longo do campeonato. A identidade do Atlético vezes foi esse time de transição e melhor foi esse time de transição, mas também, principalmente jogando em casa, foi um time de proposição de jogo. Então, mesmo que a identidade seja meio camaleônica, meio algo que vá mudando, algo que vá se adaptando ao adversário, a identidade existiu e existe o precedente para a gente olhar para um Atlético que conseguiu fazer excelentes jogos contra determinados tipos de adversários, diferentemente falando, né? Ferroviária, por exemplo, jogando em casa com uma Ferroviária mais fechada, o Atlético conseguiu ter muita chance, não conseguiu ganhar o jogo. Mas se olha, pô, Volta Redonda, Amazonas, esses times que o Atlético também pegou retrancados na Baixada e conseguiu ganhar. Aí pega Chapecoense, CRB, Vila Nova, que é um jogo de muita transição, né? Você vai pegar esses jogos e olhar para um Atlético, o primeiro tempo do Clássico Atletiba, por exemplo, para um Atlético que foi dominante, que teve mais chances de gol e que conseguiu jogar bem, conseguiu cumprir muito bem o que propôs a fazer, que nesses momentos foi de transicionar. Então é o Furacão que tá bem encaminhado. E aí é interessante para pensar em 2026, né? Caso o Atlético suba. Porque esse time que consegue ter a bola, colocar o adversário para trás, criar chances, e aí depende da eficiência, né? Mas para fazer o gol e se controlar defensivamente. E esse time que consegue marcar num bloco baixo, atacar em velocidade de transição, principalmente com o Kevin Viveiros, e aí jogar ainda melhor, esse time me conta, me mostra uma situação de um preparo coletivo à Série A. Porque para jogar A, você não pode só se defender e contra-atacar, como você também não pode só propor jogo, você tem que ser capaz de fazer as duas coisas. Você tem que ser capaz de conseguir, quando pegar adversários que mais têm a bola, transicionar. Quando pegar adversários que menos têm a bola, propor o jogo. E esse cenário me conta que é um Atlético pronto para jogar a Série A, coletivamente falando. Vai depender de muito reforço no elenco. Vai depender de algumas posições serem realmente reforçadas e com qualidade e em quantidade, principalmente na questão da volância. Mas ainda assim é um Furacão que, coletivamente falando, quando se fala em trabalho do treinador, do Odair Hellmann, é um Atlético que mostra um caminho positivo para jogar a Série A. E esse caminho positivo é o que, para mim, na minha opinião, deve levar o Atlético à vitória na partida contra a Ferroviária na Fonte Luminosa. Estaremos lá, Jornada Esportiva da Atléticos, às 2h30 da tarde, beleza? Nesse domingão, para Atlético e Ferroviária, Ferroviária e Atlético Fonte Luminosa, penúltima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, quem sabe, o jogo do acesso do Furacão. Lembrando, o Atlético precisa de 2 resultados entre 4.
Goiás e Novo Horizontino precisa ser empate. O Botafogo precisa vencer o Criciúma. Aí a gente olha pra Volta Redonda e Chapecoense. O Volta Redonda precisa ganhar também. E o Avaí precisa ganhar do Remo. 2 entre esses 4 resultados, com a vitória do Furacão na Fonte Luminosa, garantem o acesso do Atlético à Série A do Campeonato Brasileiro. Deixa o like, se inscreve no canal. Tamo junto, até a próxima, valeu!